Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. Meu nome é Raidson. Estou falando aqui A gente está aqui no grupo de Filosofia Antiga, né, que pertence ao GENEFIL, Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia. A gente está aqui com o Tiago, com a Cristiane, com o Jorge, e a gente vai dar continuidade à leitura do livro 3 da Ética Nicômaco. A gente está falando sobre a coragem, a virtude da coragem, né? E o Aristóteles está fazendo uma investigação sobre a natureza da coragem, né? A coragem, o equivalente da palavra coragem em grego é Andreia, né, Jorge? Jorge que entende de grego aí. E, e o Aristóteles vai dizer assim, que uma pessoa corajosa, ela é tão intrépida quanto uma criatura humana pode ser, né? Intrépido quer dizer coragem, né? Uma pessoa corajosa. O que ele está querendo dizer com tudo isso, né? Ele está dizendo que uma pessoa corajosa, ela sente e enfrenta o medo, né, de forma equilibrada. É tão intrépido quanto uma criatura humana pode ser, ou seja, ela, ela é corajosa, nem mais nem menos, né? Até quanto uma criatura humana pode ser. Então, de forma equilibrada, né? Então, ele vai dizer também, é uma das coisas que a gente já viu, né, que a coragem enfrenta os perigos de conformidade com os ditames da razão em nome da honra, né, por causa da honra. E a gente viu também que a coragem, ela é o equilíbrio entre os extremos, né, e o erro, ele vai dizer assim, que o erro consiste em temer o que não deve, como não deve, ou quando não deve, né. E a pessoa corajosa é aquela que enfrenta e teme as coisas certas e por motivos certos, né, da maneira certa e na ocasião certa, agindo de acordo com o mérito das circunstâncias, né? Ele vai dizer assim, que a coragem é a disposição moral de agir racionalmente diante do medo, buscando o bem, né? Ou seja, buscando a honra e evitando os extremos da covardia e da temeridade, que para ele a coragem é um meio termo, como a gente já viu lá no livro 2 da Ética Nicômaco, né? Da obra que a gente está lendo agora. Ou seja, a coragem é o meio termo entre a falta e o excesso, entre a covardia e a temeridade, né? Mas ele diz assim também que a coragem ela é definida não apenas por um comportamento, né, mas por sua finalidade nobre, né, ou seja, o belo, o calo, né, em grego. Então a gente já viu algumas coisas aqui sobre a natureza da coragem, né, que o Aristóteles aborda aqui na obra dele. A gente vai ler esse tópico 9, né, aqui, essa passagem, também está falando da coragem, está dando continuidade aqui, né, e depois desse tópico ele vai mudar de assunto, porque ele já falou bastante coisa, né, como ele vai falar no final desse parágrafo aqui. Eu vou começar a ler, a gente vai revezando. Aí depois da leitura a gente comenta sobre aquilo que a gente leu. É assim que normalmente a gente faz, né, Jorge? Vou só Sim, ajeitar aqui a, a tela do Google Meet para mim, e a gente dá início à leitura aqui. Então, eu vou ler aqui. Ele diz assim: embora a coragem se relacione com a ousadia e o medo, esta relação não é a mesma com ambos, e é maior nas situações que inspiram medo. Efetivamente, as pessoas que se mantêm imperturbáveis diante de tais situações e se comportam como deve diante delas, demonstram coragem num sentido mais amplo que as pessoas que têm este comportamento em face de situações que inspiram ousadia. É por enfrentarem o que é penoso, como já dissemos, que as pessoas são chamadas corajosas. Logo, a coragem também é seguida de sofrimento, e é justamente louvada por isto, pois é mais difícil enfrentar o que é penoso do que abster-se de coisas agradáveis. Entretanto, os fins que a coragem põe diante de si são presumivelmente agradáveis, mas os aspectos que a tornam agradável estão ocultos pelas circunstâncias que a cercam, como acontece nas competições atléticas.
Com efeito, os fins a que visam os pugilistas, por exemplo, são agradáveis. A coroa de louros e as honrarias. Mas os golpes que eles recebem são dolorosos para pessoas de carne e osso, da mesma forma que todos os seus preparativos. E como os golpes e os preparativos são muitos, os fins, que são alguma coisa de pequenas proporções, nada parecem ter de agradáveis em si. Assim, se o caso da coragem é semelhante, a morte ou os ferimentos serão penosos para as pessoas corajosas, que os sofrem relutantemente, mas os enfrentarão porque é ignóbil não agir desta maneira. E quanto mais excelência moral elas têm globalmente, e mais felizes elas são, mais sofrerão ao enfrentar a morte. Realmente, a vida é mais digna de ser vivida por pessoas desta qualidade, e elas sabem que estão perdendo os maiores bens. Isto é penoso. Mas elas não são menos corajosas por isto, e também ainda o sejam mais, pois este é o preço que elas pagam por haver optado pelos nobilitantes feitos militares. Entretanto, não é em relação a todas as formas de excelência moral que o seu exercício é agradável, exceto até onde ele atinge a sua finalidade. É perfeitamente possível, todavia, que os melhores soldados sejam não os homens desta espécie, e sim os menos corajosos e que nada têm a perder, pois os últimos sempre estão prontos a enfrentar o perigo e trocam suas vidas por ganhos insignificantes. Eita! Vocês quiserem falar alguma coisa do que entenderam, tiverem alguma dúvida sobre o que a gente leu, quiserem comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, abrir o microfone e falar à vontade. Aqui ele está falando, está dando continuidade à questão da coragem, né? E ele está dizendo que a coragem se relaciona com a ousadia e o medo, mas agora, em relação ao medo, ela é muito maior nessas situações, a coragem, né? Tem algo aqui que me chamou a atenção. Ele diz assim: efetivamente, as pessoas que se mantêm imperturbáveis diante de tais situações e se comportam como devem diante delas demonstram coragem num sentido mais amplo que as pessoas que têm este comportamento em face de situações que inspiram ousadia. Muitas vezes a gente acredita que, por exemplo, eles são posteriores a Sócrates, Platão e Aristóteles, né? No caso dos cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos. Às vezes a gente acredita que só eles que vão falar ou dar valor, ou destacar a questão da ataraxia, né? Que é o que eles buscam. A ataraxia é justamente a imperturbabilidade da alma, né? Embora o foco de Platão e Aristóteles não seja esse, digamos assim, né? Porque o Aristóteles, o foco dele é alcançar a eudaimonia, né? Que é comumente chamado por felicidade, né? Mas não significa que a imperturbabilidade da alma não esteja presente também aí no meio, não é mesmo? Porque para que eu possa negar todas aquelas situações que são capazes de tirar o meu domínio sobre mim mesmo, né? De tirar o meu foco, de me iludir, de me cegar com, por exemplo, os prazeres, as riquezas, as honrarias, que é justamente as maiores fontes de corrupção da alma humana, né? Segundo Platão e Aristóteles, aqui pelo menos, eu preciso ter algo em mim, né? Que faz com que a minha alma não se sinta perturbada, né? Não se sinta enfeitiçada por essas coisas, né? É claro que a virtude é a razão que vai orientar o meu comportamento na sociedade, né? Mas existe, de fato, esse estado em mim, né? O Aristóteles fala isso, né? Existe esse estado em que me permite não ser perturbado justamente por essas coisas. E aqui é curioso a gente ler, né? Aqui no texto do Aristóteles e ver que, de fato, existem situações em que não nos perturbam, né?
As pessoas que se mantêm imperturbáveis diante de tais situações se comportam como devem diante delas, demonstram coragem num sentido mais amplo que as pessoas que têm esse comportamento em face de situações que inspiram ousadia. É por enfrentarem o que é penoso, como já dissemos, que as pessoas são chamadas corajosas. Logo, a coragem também é seguida de sofrimento. É justamente louvada por isto, pois é mais difícil enfrentar o que é penoso do que abster-se de coisas agradáveis. É impossível, né, Jorge, muitas vezes a gente não fazer comparação entre Platão e Aristóteles, né, porque Aristóteles, ele diverge de opinião em muitas coisas, né, daquilo que o mestre dele falou, né, o mestre Platão. Mas só que algumas coisas eles concordam, Sim. né? Por exemplo, Diz, falar alguma diz, coisa, diz. pode falar. Não, não, tu é que insististe sobre essa. Não, não podemos nunca deixar de salientar a importância que o Aristóteles dá à ação. Não convém nunca esquecer isso. Ah, que aquilo que no fundo constitui um critério encontra sempre na ação a sua referência. Isso é uma coisa importante. É uma coisa importante. Não deixar de ter em consideração que Aristóteles tem em conta aquilo a que o pensamento conduz na ação. Nunca esquecer isso. Sim, Não, porque isso é justo que se diga, para que haja que há muito um confronto em que não se pense do seguinte modo: Platão só pensa, Aristóteles só faz, só age. Está errado, não é? Não é isso. Não, não é assim. De facto, não é assim. Agora que as preocupações são outras, já. Isso é verdade. sim. O, O, pode falar, pode falar. nada. Assim, mas eu acho que as pessoas que dizem que Platão só pensa, eu acho que eles falam de uma maneira equivocada pelo fato Claro. de Platão tentar alcançar o mundo das ideias, né? Mas agora Pois não também. significa, né? É. Mas agora não significa que ele não valorize a ação, né? Porque a ação é o carro-chefe aí, né, de uma análise ética de um comportamento no indivíduo na sociedade, ela precisa da ação, né? Então, tanto Platão, Aristóteles ou qualquer análise ética, né, de um texto, de uma situação, ela exige que haja uma ação, né? O agir humano, isso é fundamental, assim. Platão, principalmente, né? Platão e Aristóteles, né? A Cristiane levantou a mão, pode falar, Cristiane. Não, essa passagem da coragem é muito interessante, né? Porque fala justamente que no momento que essa coragem é maior é no momento do medo, né? Né? Que precisa dessa dose maior de coragem é justamente no momento do medo. Aí, como a gente estava antes da gravação falando sobre os mitos, né? Eu me lembrei da história do Ícaro. Ícaro, interessante. Do Ícaro, né? Que o pai dele, eles estavam presos numa torre, né? Vocês conhecem, né? E aí o pai dele, que era um arquiteto, que eu não me lembro o nome agora, que era um arquiteto, um grande construtor, que foi condenado a ficar preso na torre e tal. Eles construíram a asa de cera, né? E foi justamente a intemperança de Ícaro, né? Que ele foi ousado e ele não agiu com um meio termo, né? Não agiu com equilíbrio. Ele se aproximou demais do Sol e a asa derreteu, né? E ele caiu, né? Então essa busca, esse equilíbrio que Aristóteles visa muito, né? Esse meio termo, esse Sim,
né? Então eu lembrei dessa história porque o pai havia avisado a ele, né? Ele ficou fascinado e ele foi e talvez pela própria juventude também, né? A questão da impetuosidade, e aí ele foi encantado e fascinado. Ele foi em direção se aproximou demais do calor e aí a asa derreteu, né? Era só isso. Não, é isso mesmo, Cristiano, porque no fundo o corajoso aqui, antes de mais, não é aquele que avança pura e simplesmente, não é? Isso não é coragem para ele, aquele que avança, mas não sabe o que faz, esse não é corajoso. Agora, aquele que permanece firme, aquele que permanece firme diante do que tem realmente razão para ter medo, esse é corajoso. O outro que se atira diretamente na boca do lobo não tem coragem nenhuma. Mais corajoso é aquele que fica ali à frente do lobo, que tem a bocarra aberta para o morder e comer, não é? No fundo é a tal frieza. É a tal frieza, Cristiano, tal frieza que é necessário, não é? Isso para ele, isso para o Aristóteles é uma coisa que eu estou a ver aqui o texto, e ele define isso como algo que é belo, calor. Define isso como algo que é belo. Belo no ser humano, claro. Ser corajoso, firme, decidido, equilibrado nas suas ações. Claro, isto é tudo muito bonito de dizer, mas compreende-se perfeitamente o que é. Não é? Agora, isso, Cristiano, também é absolutamente verdadeiro. Tudo isto exige algum sofrimento, porque essa frieza, isso não tira o medo permite sofrer e mais sofre pensando que não se pode fugir ou que não se deve fugir. E isso tudo para Aristóteles é belo, é um calón, não é? É uma coisa bonita, porque cumpre o dever. Sim. É. Não, é que outra coisa, né, também é que foi falada de não se, mais ou menos assim, né, de não se afetar tanto, Sim, nem pelo medo, nem é nem isso, não ficar pelas situações, né? E é ataraxia, né? Isso, né? um pouco, O sim. termo, né? O termo. Um pouco. Então, nossa, eu acho que isso é uma busca assim constante da gente se manter assim equilibrado trazendo, né, para a nossa vida, né, se manter equilibrado nas diversas situações que nos afetam, que tentam nos atingir, que a gente no dia a dia, né, no dia a dia. Isso é uma lição que é uma busca Agora, diária, né, uma busca diária. sim. Também é importante, por causa desta relação entre a coragem e o sofrimento, por vezes a experiência que eu tenho é que uma vez me foi dito, então quer dizer, para eu ser corajoso tenho de sofrer. E eu naquela altura fiquei um bocado assim, sem mais, e eu respondi não, certamente, mas com franqueza, na altura não fui capaz de justificar capazmente, e lembro perfeitamente do que disse, não foi há tantos anos assim, disse isto, aproximadamente isto, o sofrimento é diluído pelo o prazer, a tal história da beleza, o prazer de cumprir o seu dever. Pronto, foi o que eu respondi, foi aquilo que me ocorreu, porque na altura eu não queria estar a enganar com a letra do que estava a ser lido, e não enganei desse ponto de vista,
Mas, de facto, é inerente à firmeza algum sofrimento. Não se pode retirar isso. Não é, por isso, tudo aquilo que coragem, firmeza, e algum sofrimento, sim, mas também prémio do ponto de vista aristotélico, do equilíbrio, o tal meio termo, não é? Do equilíbrio e do cumprimento do dever e da beleza que ele atribui a isso. Pronto, é o seu modo equilibrado de ver as coisas, como sempre, não é? Porque para ele seria certamente vergonhoso cair num dos extremos, ou correr para a boca do lobo, ou fugir. Isso seria realmente terrível, até mais vale. Claro que aqui entre nós, eu acho que não resolve nada, porque o lobo vem mesmo comer-me. Mas é um modo, enfim, por imagem no fundo, aí vamos muito ao encontro dos gregos, não é? Mais vale morrer e morrer honrosamente do que morrer por medo ou morrer porque se é temerário e não se mede aquilo que se está a fazer. Pronto. É o modo como os gregos veem as coisas. E mesmo assim, morrendo, não deixou de ser corajoso. É. Até porque o Aristóteles ele acredita que o erro, né, consiste em justamente temer o que não deve, como não deve ou quando não deve, né? Ou Isso, seja, isso. cada situação você tem que fazer uma deliberação, né? Você tem que deliberar para fazer diferentes escolhas durante várias situações do dia a dia, né? Durante a vida da pessoa. Sim. Então, se você vai enfrentar, temer alguma coisa, você tem que se enfrenta e teme as coisas certas e por motivos certos, né? Como já foi dito, da maneira certa e na ocasião certa, ou seja, de acordo com a situação, né? De acordo com as deliberações que você tem que fazer, né? Você agir racionalmente, agora a questão da coragem com a dor, o sofrimento, com aquilo que é penoso, né? Ele acredita que é muito mais admirável a coragem é muito mais admirável quando ela enfrenta a dor ou o medo. Exatamente. Quando se sofre de uma forma, a palavra é essa, quando se sofre de um modo reto. É, Do modo reto. é, Assim dito mesmo. Do modo reto. O corajoso não deixa de sofrer. Sofre retamente, sem desvios, sem subterfúgios, sem fingir. Claro, uma espécie de homem-deus, não é? sim, Diríamos nós, não é? é, Um homem divino, mas é claro que a referência acaba por ser sempre essa. Nós devemos aproximar, quanto possível, eh, da perfeição, não é? E nisso temos realmente não só Platão, como temos Sócrates. isso. Desculpa-nos uma ginástica enorme para alcançar o cabo do carregador. Temos Em, trilhos, pronto, já em está. Já Jorge, está. em Jorge, Isso. mas tem uma razão para isso tudo, né? Por que será que ele acredita que é muito mais a coragem é muito mais agradável quando se enfrenta a dor ou o medo, né? Será que é porque é muito mais difícil manter a razão diante do sofrimento, né? É, é, E, né? Então, é, é porque a dor, você
você vê uma pessoa com dor ou com medo diante de uma situação, você esperar que essa pessoa haja com razão, né, haja de maneira tranquila, faça boas deliberações, boas escolhas quando você está se sentindo com medo ou pressionado, uma situação complicada, né? Então, ou seja, então a coragem, agir corajosamente, para ele é muito mais agradável, né, quando enfrentamos a dor ou a coragem, justamente por causa, a gente, né, que é muito mais difícil você manter a razão nessas situações, né? Por isso Isto que é muito mais agradável. isto é aquela forma, e tu sabes bem que eu já falei isto aqui, uma vez por causa da minha hesitação nestas coisas e por não haver, por vezes, em mim uma grande sintonia com o Aristóteles. Eu, eu, eu compreendo o ponto, eu compreendo, julgo que compreendo, mas de um ponto de vista, eu compreendo que ele entenda a virtude não é nada que não se alcance sem esforço, tudo bem. Mas para essa virtude também implica, ou parece implicar em Aristóteles, algum sofrimento. Algum sofrimento. A virtude é algo que se alcança privando-se daquilo que é absolutamente desnecessário. Desnecessário. Portanto, deste ponto de vista, falando de uma forma cristã, é um pouco como dizer isto, temos de empobrecer a nossa gordura pessoal para alcançar a virtude. Isto percebe-se bem, mas simultaneamente essa luta para alcançar a virtude não nos torna insensíveis, de modo nenhum. Leva-nos a sofrer. Leva-nos a sofrer. Nós pretendemos realmente a virtude, mas temos de sofrer para alcançá-la. E isso é muito complicado. É uma forma. A, a Então, nossa, a nossa colega, ela só podia ficar 40 minutos, aí ela teve que sair, Jorge. Mas foi boa a participação dela aqui. foi, porque estava no. Foi por causa disso que até que as coisas me ocorreram, não é? Senão não. Ela tinha avisado já no grupo lá que ela ia participar Pois 40 eu minutos. percebi. Mas foi legal, foi legal. Conversei bastante com ela no Foi, estava foi, gravando, foi, foi, foi sim, legal. senhor. No fundo, muito até na tua direção, é um pouco isto, é como se em Aristóteles o bem é essencialmente moral, não é? Coisa que em Platão não está não está mesmo presente, não é? Não, aquele agathon de Platão não é propriamente um agathon ético. Mas aqui o bem ético do Aristóteles Você não acha que o bem em Platão é moral, Jorge? imoral não é, não Não, há, moral, não, moral. moral, tem consequências morais, mas não é isso que o define. É porque, por exemplo, lá no livro 6 da República, ele vai Sim, dizer assim que o bem, né? O bem é o sim, objeto da, da ciência mais elevada, né? Que ele considera, sim. a dialética, e é por referência à ideia de bem, que é a justiça e as outras virtudes, elas são, né, agradáveis, elas são, como posso dizer, por referência ao bem que as outras virtudes, elas são, Ok, né, são isso tidas como verdadeiras, ou esqueci a palavra que ele diz lá, mas enfim, não tem, isso agora não está aqui em causa. Não, eu disse isto porque o bem, ele próprio,
não é um bem, ele pode, tudo aquilo que fazemos tem-no como referência. Sim, senhor. A ação humana é decidida, é deliberada. Claro que é deliberada de acordo o mais possível com o bem, e esse bem, naturalmente, que vai aplicar-se à universalidade de tudo aquilo que existe. E, portanto, eu certamente procederei, comportar-me-ei eticamente bem se cumprir esse bem, ou cumprir é que já não é bem o caso em Platão, porque nós não cumprimos o bem. Nós agimos de acordo com o bem. É um aspecto participativo. Nunca é completo. Em Aristóteles, o bem não deixa de ser naturalmente um princípio diretor, mas não tem de toda aquela dimensão transcendente do bem platónico. Platão, o bem de Platão, é o que eu quero dizer com isto. Só. Talvez não me esteja a fazer bem entender. É como se dissesse o seguinte: o bem em Platão tem essa dimensão transcendente que em Aristóteles, no fundo, acaba por ser mais o bem acontece pragmaticamente, é o pragma que vai provar esse bem. Não é um bem transcendente, não é um bem que, enfim, incorretamente nós diríamos a priori. Não, não é. Não é, não é. Não é. Não é um bem elevado a um expoente tal que depois o seu reflexo na ação humana não possa ser provado. No fundo, eu vejo bem Aristóteles como muito mais próximo da lei como lei, e não da lei, e não de um bem como sendo aquilo que determina a justeza, o bem como sendo aquilo que transcendente, que domine a lei. Não estou a ser muito confuso no que estou a dizer. Eu entendi o que você quer dizer. Mas assim, independentemente do se é um bem no transcendente sentido ou não. transcendente, no sentido platônico, ou se é um bem suprassensível, não no sentido, né, do mundo das ideias platônico, mas, mas é. físico mesmo aqui, depois da física aqui de Aristóteles, né, que ele vai estudar os seres, a ontologia e tudo mais, independentemente de qual seja esse bem, acredito que o resultado seja o mesmo, Jorge. Porque todos eles se dirigem a um eu praten, né, a um bom agir, né, a agir racionalmente na sociedade, todos falam da mesma coisa, né? Próprio, a eucrateia, isso é verdade. Gostava de dizer a verdade. Mas vejo sempre Aristóteles como um homem, é um homem, isto reconheço que não é correto, mas sabes, eu vejo Aristóteles muito como um administrador, como um gestor. Eu sei que não vês assim, porque vejo Aristóteles muito como um gestor. Não quer dizer que na metafísica ele não seja um homem completamente diferente. Mas completamente não é, mas pronto. Aí se percebe a sua dimensão mais próxima de Platão. Mas é um homem muito imediato, um homem que tem à sua frente o mundo, e é neste mundo que se vive, e é neste mundo que tem realmente de se ter os pés assentes. E aí eu estou a ser redutor, quer de Platão, quer de Aristóteles, estou a ser absolutamente vulgar e quase de senso comum ao dizê-lo. Mas vejo, mesmo isto que nós estamos a ver aqui,
repare, ele parte de situações muito, muito reais. Ele fala, Platão também fala, mas parte de exemplos muito que nós diríamos comezinhos. O pugilista, Platão também fala nisto. Também passa pelos sentidos, mas analisa muito, não quer dizer que fique por aí, mas analisa muito esses casos, no fundo procura encontrar nesses casos algo que lhes dê sentido e que nos permita agir do modo mais equilibradamente possível, nos permita sobreviver, existir coletivamente da forma o mais prática possível. As preocupações de Platão, por vezes, são outras, porque o aspecto de ímpeto de Aristóteles é de tal forma elevado que, como é vulgar dizer-se, por vezes quase que perde os pés na terra, não é? Aristóteles é um homem que não é que não saia da terra, no sentido vulgar da expressão. Não se diz isso. Diz-se é que nunca perde os pés na terra. Nunca. Não há... Trata-se de... Por isso é realmente... Reparem que Platão não foi um homem que escrevesse... Não quer dizer que não tinha escrito sobre o comportamento humano. É claro que sim. Não está em causa isso, mas aquilo que está perante a sua mente, no fundo, não é tanto esse imediato, não é tanto esse imediato. Não sei, penso que estou a ser vulgar na maneira de dizer as coisas, penso que sim. É fácil, pelo menos o modo como estou a tentar. Eu vou tentar escrever isto e depois envio-te algo sobre isto, porque eu também não estou bem de acordo com aquilo que estou a dizer. Mas, sempre que leio Aristóteles, tenho esta ideia de que é um homem que lemos páginas e páginas e páginas de Aristóteles, em que ele nos diz o que foi feito, não nos vai dizer o que é que deve ser feito, mas sim um modo como devia ter sido feito. Há sempre uma orientação muito para não fazes assim, mas assim não deves fazer. Bem, não sei, estou a ser criança, não Assim, a, a maioria das coisas que Platão fala, são poucas as coisas que ele cita um, um mundo inteligível, né? A maioria do que ele está falando, da cor, a da maioria que cor. ele fala, então, pois a maioria que ele fala do mundo sensível, ele fala daqui Sim, da sim, Terra, sim. Sem né? dúvida, sem dúvida. A República, ele começa assim, desci ontem ao Pireu com Glauco, ele está falando de coisas que ele vivenciou aqui, né? Que ele está dizendo que Sócrates desceu com Glauco, que é irmão do Platão, né? O Glauco, ao Pireu com Glauco, ele está falando lá do mundo inteligível, né? Do Não, hiperurânio, ele está não, falando de estava algo que tudo bem, aconteceu aqui, concreto, né? Aqui no mundo não sensível, concreto. duas pessoas que desceram ao porto de Atenas, né? Aí lá eles se encontram com o Polemarco, que leva eles até a casa deles, eles se encontram com, né, eles se encontram com o Polemarco, Adimanto, Nicera, depois eles vão para a casa lá do Polemarco, onde já estão Ulísias, Eutidemo, Trasímaco, Carmantidas, Clitofonte, um bocado de gente. Então, tudo ele está falando de coisas daqui, da Terra, né, Aqui, mundo sensível. Então, a filosofia dele, né, então ele está fazendo uma análise da ação humana, né, do diálogo entre duas pessoas, que o seu agir na sociedade, falando dos desejos, dos prazeres, ou da riqueza, ou falando da justiça, da virtude, da moralidade, enfim, mas é daqui, entende? ok, Então, agora, mas poucas coisas que ele vai dizer, é claro que ele vai levar aquilo que ele diz para um outro patamar, né?
mas as ações humanas ficam aqui, entende? Ok, é Né? o ponto de partida inevitável. É um Exatamente. ponto de partida inevitável, mas quando vão a caminho da casa, não é? Eles vão a subir, vão a caminho da casa, e vão para essa casa para alistarem, para se sentarem a um simpósio, não é? Vamos ali estar todos a beber nos copos uns com os outros e a falar. Não é uma análise de comportamento. Não é um tu fazes assim ou como é que fazemos. Não é uma análise do que foi feito. Não é uma análise comportamental? Não é uma análise da ação. Vai ser, sim, uma análise sobre aquilo que deve reger a ação. Por exemplo, o foco no banquete, no simpósio, é o tema do Eros, do amor. Mas Não estou pensando o nisso. comportamento de cada um é importante. Por exemplo, antes de entrar na casa de Agatão, o Sócrates ele leva um tempo Sim. para entrar, ele fica refletindo, meditando, sei A lá o que ele está pensar. fazendo lá. Mas É é sempre algo assim. que traz questionamentos, esse comportamento dele. Sem Platão, dúvida. ele não ia narrar isso, né, para dizer que não tem importância, ou narrar por narrar, Não é entende? isso que está em causa, não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer aqui é, o que eu quero dizer é apenas isto. Não se trata de lançar uma análise sobre esse comportamento. Esse comportamento é referido, mas não vai ser analisado. Está Não vai falando ser analisado. Não nos é dito do antes banquete ou de da entrar. República? Como? Está falando do banquete ou da República? Olha, as duas. Em ambos os casos, Mas eles isso estão. isso não ocorre, Jorge, porque a própria ética é uma análise da ação humana, né? Claro Da que é. ação humana que é orientada por princípios, entendeu? Você sabe disso, por princípios, por valores morais, costumes e tudo isso, entendeu? Faz parte da ética. Mas agora, a ação humana é uma análise sobre a ação humana, sim. Por exemplo, no, 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 no livro 4 tá cheio de passagens lá. Lembra do cara que eu já cansei de falar do cara que vê os corpos jogados no chão, ele fica, o Leôncio, né? Ele fica tentando decidir se ele olha, se ele não olha, e depois até que ele decide olhar e sai correndo e diz: aqui tendes, ó gêmeos do Aí, mal, saciai-vos deste belo aí já estamos num outro plano. Não, mas a ação, tem uma ação ali. O cara saiu correndo e foi É, lá. Só que ele está querendo focar, o Platão, nesse exemplo, na questão, na alma irascível, né? Na alma racional. Ele está falando, tá dando um exemplo para falar das partes da alma de um ser humano, né? Só que, por exemplo, mas tem uma ação ali. Por exemplo, no início do livro 4, quando o Adimanto fala para o Sócrates que ele acredita que os guardiões que o Sócrates tanto defende não vão ser muito felizes, porque os guardiões não recebem benefício nenhum da sociedade, entende? Ele está falando de uma ação também, ele tá analisando o comportamento dos guardiões ali, da ação deles, eles não recebem nada da sociedade, nem ouro, nem riqueza, nem prata, nem nada desse tipo. Então, o Adimanto, ele acredita que os guardiões, eles devem receber dinheiro, igual os outros governantes, né, que edificam belas e espaçosas mansões, porque é aí que está a felicidade para ele, né? O Sócrates vai dizer que não, vai dizer que o próprio cumprimento do dever dos guardiões é que vai lhes trazer uma felicidade mais verdadeira e não a busca pelos seus próprios interesses, né? Tudo isso tem a ver com a ação do com indivíduo na certeza, com sociedade. certeza. Eu vou buscar riqueza, eu vou buscar a riqueza ou não. Se eu buscar riqueza, segundo a concepção de Sócrates, eu vou deixar de ser guardião, né? Eu vou buscar outras coisas, outros interesses, meus próprios interesses. Sócrates acredita que não tem que ser assim, entende? Por isso que ele disse, defende que o guardião não tem que receber apenas o seu alimento, não a riqueza, pagamento pelo que entende. Então, tem a ver a ação. Tudo que a gente faz é uma ação, né? Eu estou sentado aqui, mas eu estou agindo, eu estou, né, me posicionando, eu estou falando o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu concordo, não concordo. É uma ação isso também. Sabes o que é? Eu estou no fundo,
não fui de todo, eu estou a pensar em ação, estou a pensar em comportamento, sabes? Estou a pensar naquilo que, vamos para o caso que tu tantas vezes falas, que causa confusão, que é aquela situação de se dar conta dos corpos, de se aproximar dos corpos. Isso são comportamentos. São comportamentos. O que está por trás disso, desses comportamentos, ultrapassa esses comportamentos, pertence ao domínio da ação. Se tu quiser, é uma questão conceptual. Eu estou a pensar em comportamento como o agir visível. Eu não estou a pensar em ação nesse teu sentido, ou no sentido de Platão, ou no sentido de Aristóteles. Aí estamos de acordo. Isto é, a ação não é forçosamente uma ação visível. A ação acontece e muitas vezes não é visível. O que eu estou a dizer é que em Aristóteles, muitas vezes a ação fica reduzida aos comportamentos. Sinto-me reduzido ao ler Aristóteles a ação tem para ele uma dimensão extraordinariamente comportamental. Não sei se me faço entender com isto ou não. Não. Entendi. Vejo as coisas muito repara que aquilo que tu disseste, tudo aquilo que tu disseste e que tudo é real no que diz respeito ao modo como essa viagem a pé se faz desde o Pireu, não é? Isso, há aí um comportamento, que é o andar, que é o observar, que é o falar, que é todo um modo como as pessoas se dirigem umas às outras, tudo isso é comportamento. O que é que está por trás disto? Estão ações. Ações de que natureza? Social, rituais, de respeito, de consideração, de espanto perante aquela mortandade ali, o que é isto, o que é que vem isto, a curiosidade, tudo isto são formas de ação, que têm naturalmente a relação com o comportamento, que é o aproximar-se e ao mesmo tempo ficar um bocado assustado com aquilo e são comportamentos, mas tudo isto são ações interiores, não é? E aí estamos tanto um quanto o outro, mas em Aristóteles eu continuo a ver, mas nós temos esta expressão francesa, é um parti pris, é um ponto de onde sou eu que estou agarrado a esta ideia de que as coisas, quando leio Aristóteles, parece-me estar a ver o homem em ação. Em Platão eu vejo o homem a agir, não vejo só o homem em ação. Vejo o homem agir interiormente, vejo a ação de um plano mais interiorizado do que externo. Em Aristóteles eu vejo as coisas muito a acontecerem, mas não está bem, não estou a conseguir dizer aquilo que quero, não estou. Estou também a ser traiçoeiro relativamente a mim. Não estou a conseguir dizer o que é. Mas também não vou deixar isso para lá, como tu dizes. Também não vou. Deixa para lá. Vou escrever sobre isso, para ver se me faço entender. Tá. Enquanto tu vai falando, eu vou pegar o carregador que está aqui do lado. Não estou te ouvindo. Eu também? Pegar o carregador. Está bem. O Tiago ainda está aí? Tá. Ah. Está ouvindo, aí estava no carro. Não, não és tu. O Tiago está aí ou não está? Eu não sei. Tá sim. Está presente. Não sei. Já carregou agora. Pode ser o meu caso. Bem, onde nós desviamos. Fui eu o culpado. A gente está falando. Deixa eu botar aqui no texto. A questão da coragem, da dor
a coragem, que é naturalmente um conceito. A dor não é. A dor é algo físico, também pode ser psicológico, mas é físico. A coragem, das duas, uma, ou a reduzimos a atos, ou a consideramos como mais do que um ato. Eu, quando leio Aristóteles, vejo a coragem, também a vejo como um ideal, mas vejo sem a ação, a coragem não é nada. É isto. Não tem, não é, não. Pronto, adiante. Ele valoriza muito Muito, o comportamento, né, da coragem, a muito, ação. muito, com toda a razão, e com toda a razão. Isso. Só que ele valoriza não apenas pelo comportamento, mas também pela finalidade nobre. Claro, 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 Se a claro. ação é nobilitante, né, se ela é uma ação nobre e bela. Aí tens toda a razão, toda a razão, toda a razão. Tens toda a razão. De facto, aí a finalidade, não é? Justifica a nobreza dos atos, não há dúvida, mas isso em Platão também é verdade, não é? Mas pronto. É. Bom, não vamos estar a confrontar os dois homens, senão não saímos mais daqui. Eu vou tentar fazer uma síntese, não é uma síntese, arranjar um texto no qual eu consiga pôr em palavras aquilo que neste momento não sei se estou a pensar, se estou a sentir, é uma delas. Claro, adiante. Essa parte aqui também chamou atenção, já. Diz assim, entretanto, né, daqui que eu... Entretanto, os fins que a coragem põe diante de si são presumivelmente agradáveis, mas os aspectos que a tornam agradável estão ocultos pelas circunstâncias que a cercam, como acontece nas competições atléticas. Aí ele dá um exemplo. Com efeito, os fins a que visam os pugilistas, por exemplo, são agradáveis. A coroa de louros e as honrarias. Mas os golpes que eles recebem são dolorosos para pessoas de carne e osso, da mesma forma que todos os seus preparativos. E como os golpes e os preparativos são muitos, os fins que são alguma coisa de pequenas proporções, nada parecem ter de agradáveis em si, né? Então ele está falando, do... Eu fiz até uma anotação aqui, anotei algo. Diz assim, diferente de outras virtudes, onde o exercício da ação, né, é prazerosa, por exemplo, como a temperança, na coragem, o fim, ou seja, qual é o fim da coragem? A glória, o dever cumprido, né? Sim. Na coragem, o fim é agradável, mas os meios, ou seja, os ferimentos, a dor, a morte, Tudo né? isso. Os golpes que a pessoa leva no rosto, no Isso, corpo, isso é daí esse lado. são puramente penosos, né? É esse lado muito real, tal forma real, que é tal modo tal modo sensível que é essa a dimensão muito comportamental a que eu me refiro. As coisas, de facto, em Aristóteles acontecem num sentido muito, muito imediato. Não estamos. E são comportamentos, não é? Tudo isso acontece no teu corpo, tudo isso tu sentes. Não quer dizer que em Platão isso não suceda também. Mas são consequências de algo muito mais elevado. Aqui, não sei, não quer dizer mais nada. Esse, Jorge. Então, é isso, né? Os fins, como ele diz aqui, são agradáveis, a coroa e os louros, agora os meios
para você chegar no fim, aí sim, isso daí é penoso, é dolorido, né? Oi. A coragem brilha justamente quando o indivíduo escolhe o que é nobre, em vez de evitar o que é doloroso, né? Então, evitar aquilo que é doloroso, a gente já chegou a ler. Isso não é coragem para ele, né? Não, 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 não. Tem sempre a coragem, tem em si contida a dor, e a dor, entenda-se, ou não, tem sempre inerente alguma crucifixão. Tem sempre, há sempre alguma crucifixão nas coisas, sempre, sempre. Como se disséssemos assim, é tão real que é demasiado real. E, no entanto, é mesmo aquilo que acontece. Não está em causa. Isto é real. É mesmo assim. É, É esse o sentido que eu me refiro quando leio Platão, leio Aristóteles. Estou a ler, por vezes, leio descrições daquilo que realmente vejo. Daquilo que realmente vejo. Literalmente vejo. eu acho que você veio hoje, Jorge, com uma visão diferente dos outros dias, assim. Eu acho que é porque o grupo, a gente vai iniciar amanhã um grupo Não do é, não. Platão, para o banquete. Acho que você leu muito, né, o banquete. Aí, como eu tenho isso para mim, acho que como o Platão, para mim, ele é muito mais difícil de compreender, né? Ele não é tão. Ele é prático, mas não tanto quanto Não Aristóteles, tanto. assim, né? Não tanto. Eu acho que você veio assim com um certo já Não é, não é. um pé atrás, Não, já olha, com eu, Platão, o que é isso? como te disse, penso, disse com certeza. Eh, o que é que, qual foi a minha, eh, quando eu acabei a licenciatura, aqueles 5 anos, e eu escrevi aquele trabalho. E o trabalho era precisamente o confronto entre um pensamento que pensava antes daquilo que acontecia e um pensamento que pensava para acontecer. Um pensamento noético ou um pensamento dianoético. Um pensamento que está até certo ponto encerrado nele próprio e um pensamento que é um meio para o outro. Um é científico, o outro. Enfim, mas isto é uma coisa muito, muito baratinha que eu estou a dizer. Mas não quer dizer que seja muito caro, mas pronto, pronto, muito baratinha. Nessa altura, porquê é que eu escolhi o Aristóteles? Porque o Aristóteles me desafiou a encontrar nele uma dimensão noética. Eu quis encontrar em Aristóteles algo que fundamentasse a sua, toda a sua forma de pensar extraordinária, que eu entendia extraordinariamente dianoética, extraordinariamente raciocinante, extraordinariamente dirigida à aplicação. E eu pensei, este homem possui certamente uma dimensão noética, uma dimensão que se encontra para além daquilo que acontece. Não pode ser, ou está no fim ou está no início. Ou o fim justifica tudo aquilo que é feito e esse fim é igual ao princípio, e portanto, tanto o fim quanto um início de que ele são noéticos, e é a própria a dianoese ou o raciocínio não encontra em si uma autojustificação, é um meio e é um facto. Ou então este homem, o Aristóteles, tem realmente por trás de si uma dimensão metafísica tal que
justifica aquilo que é a sua dianoese. Eu era uma coisa que me fazia confusão aquilo, porque eu não entendia bem esta relação em Aristóteles, porque Aristóteles não é só um homem da ação, no sentido comportamental, não é só um homem que descreve aquilo que vê. Não é, claro que não é. Mas está de tal modo atento a isso que nós temos a impressão que aquilo que fundamenta aquilo que ele diz é esquecido e se encontra num ponto final, não é? Num ponto final que justifica aquilo que ele faz. Tudo isto é verdadeiro, mas havia, já nessa altura, Hudson, havia qualquer coisa no Platão, no Aristóteles, que me insatisfazia. Me insatisfazia. Sentia alguma frustração nesta relação entre um pensamento noético, que é tipicamente Platão, de Parménides, esse sentido, e um sentido, vamos dizer, mais prático, mais imediato, mais vivido. E eu não entendia isso suficiente para a filosofia. Não entendia que Aristóteles, em todo o seu pensamento filosófico, encontrasse nessa sua preocupação por aquilo que acontece um fundamento para a elevação daquilo que ele afirma, porque aquilo que ele afirma, de facto, é extremamente elevado, não é? Mas eu recusava-me a encontrar, tinha 22 anos, não é? Não tinha uma tendência muito grande, como tenho muitas vezes, uma tendência muito grande para não... Olha, não digo mais. Diga, mas diga. Não digo, não digo, Diga, estou a ser redutor também do que quer dizer. Não estou a ser capaz, não estou a ser capaz. Mas Platão e Aristóteles, eles têm essa capacidade de muitas... Não usou conho de todo. Não entendi. Não usou conho, não. Ah, entendi. Mas eles têm essa capacidade de nos deixar sem palavras muitas vezes, né? Porque são dois autores brilhantes, né? Claro. Platão, Aristóteles, muita gente até os dias de hoje aí tem influência, se influenciam por aquilo que eles falaram, escreveram, né? Claro que sim. Mas de fato não são, é porque é algo antigo que deixou de ser difícil, né? É muito difícil você... Acho que a gente encontra um certo aprendizado, conhecimento justamente analisando, discutindo, né? E nem sempre naquele momento a gente consegue compreender. Eu agora não estou mesmo a ser capaz, não estou mesmo a ser capaz. Mas isso é normal, entendeu? Porque não estou a querer reduzir infantilmente o Aristóteles ou o pensamento de Aristóteles àquilo que sucede à minha frente. Não estou a dizer isso. Eu entendo. E também não estou a dizer que o pensamento de Platão está afastado daquilo que acontece. Ambos são um disparate completo, não tem sentido algum. Ambos, no fundo, partem daquilo que acontece. E nós estamos aqui, à nossa frente. Pronto, é isto, é daqui que se parte. Não há outro ponto de partida a não ser este. Agora, a precedência desse plano que justifica o nosso modo de estar aqui é que é diferente. E o que é que eu quero dizer com a precedência? Aquilo que justifica, aquilo que pode justificar o nosso estar aqui é algo que estar aqui, você diz no sentido de estar aqui na reunião ou no mundo? No mundo? Sim, estar aqui, o Dasein, o estar aqui. Ser aí. O estar aqui no mundo, né? É isso que eu quero dizer, o estar aqui na realidade, o ser vivo.
Entendi. O estarmos vivos, o pensarmos, o agirmos, o sermos pais, ou mães, ou tudo isso, o amarmos ou não amarmos, o odiarmos, o embebedarmos ou não nos embebedar, tudo isso, todas essas coisas, tudo isso é um acontecer, tudo isso é um estar aqui, tudo isso faz parte da nossa realidade. Mas Aristóteles é extraordinariamente analítico destes elementos, extraordinariamente analítico. E nós, com ele, essas coisas constituem para ele uma necessidade absoluta de serem analisadas imediatamente. O que é que está aqui a acontecer? O que é que está a acontecer? Platão tem uma outra maneira de ver. Para que é que isto está a acontecer? Isto serve para alguma coisa? Certamente que serve. Vamos usar isto para algo mais. As coisas têm um outro momento de acontecer. E é este imediato daquilo que sucede, do que está a acontecer aqui, neste momento, que me insatisfaz em Aristóteles. E, no entanto, vejo como absolutamente necessário. Não é? É pragmático. É pragmático. É comportamental. É necessário. Não é? Mas, pronto. São questões... Enfim, adiante para que isto... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que chame a atenção aqui no texto. Aqui. Está, entretanto, não é em relação a formas de excelência moral, não é em relação a todas as formas de excelência moral que o seu exercício, o seu comportamento é agradável, exceto onde ele atinge a sua finalidade. É o que tu dizes. É a finalidade que, naturalmente, vai. É algo futuro, é algo a ser. Naturalmente, permitir esta excelência moral. Esta excelência moral é algo que se alcança através da ação. Não há uma excelência moral anterior. Mas, pronto, aqui estamos na questão da anterioridade, que é a complicação toda. Pronto, esquece. Não estou a pensar não tenho estado assim tão atento ao banquete. Não penses que não tenho estado assim tão atento. Não, com franqueza. Olha, se queres te diga, ainda nem li o banquete todo. Li só o início, porque não se vai sair daí e porque é preciso explicar muita coisa para quem quer que apareça. É verdade. Não é? Bem, estas considerações... Não é? Pode ler, Jorge, pode ler. O que é que tu leste? Até aí, não é? Eu li até por ganhos insignificantes, aí faltou ler estas considerações, que eu achei que o parágrafo fosse maior. Isso não é nada. É uma síntese. Pode ler. Considera propósito da coroa são suficientes. Diante do que foi dito, não é difícil ter uma ideia da sua natureza, mas em linhas gerais. O que é que nos acontece sempre, Heidson? É que nós nunca terminamos um conceito. Nós acabamos de terminar agora o tratamento da coragem. Da coragem, exatamente. Esse é que é o problema. Esse é um dos nossos problemas aqui. É que nós nunca chegamos ao fim de um conceito. E depois fica uma coisa para trás e pronto. Agora não, agora vai ser outra coisa. A edição que eu tenho aqui, que está dividida de outra maneira, não é? O que é que diz? Diz aqui de lado, não é? Que é o que acontece com as edições clássicas. Ups. Consegue-se ver ou não? Não dá para ver as palavras, está borrado assim, mas Não, isso não. Pois é natural. Tá falando da referência do Beck? Sim, esta coisinha aqui, coisinha pequenina aqui. Bom, estas divisões são divisões que foram acrescentadas, sobretudo a partir do século XVIII, e que dividem o texto.
E eu Sim. divido o texto, o que é que estava antes disto, para tu teres uma ideia. A coragem, a sua relação com o prazer e a dor. Foi o que nós lemos. O que é que está agora? O que é que nós vamos começar? O que é que está escrito aqui? Temperança e... e como é que eu vou traduzir esta coisa? Como é que isto está aqui? Temperança... Qual é a outra edição? A minha outra edição que está aqui, que tem o português. Verá o que é que tem. Que horror. Onde é que está a porcaria? Bem, ele está. Este títulozinho, o que é que está a dizer? Que a condição leva-nos a falar sobre a temperança e sobre o domínio que nós temos das secções irracionais de nós mesmos. Mas adiante, pronto. É disso que se vai tratar. Portanto, vai-se tratar da relação entre coragem, temperança e autodomínio, não está bem dito, mas pronto, daquilo que é em nós, de sobrevivência. Pronto. Temperança e sobrevivência. Pronto. Já me pareceu a palavra. Vamos lá adiante, senão nunca mais. Depois da Temperança coragem, e não é? vivência. Sim. Eu leio agora isto. Depois da A coragem, gente vai... falemos da moderação. Moderação. Pronto. Moderação é temperança. Que ele traduz assim, está bem. Falemos da moderação, pois estas são aparentemente as formas da excelência moral da parte irracional da alma. Dissemos que a moderação é o meio termo no tocante aos prazeres. Ela tem menos a ver com o sofrimento e não se relaciona com ele da mesma maneira. A concupiscência também se manifesta nesta esfera. Vejamos agora com que espécie de prazeres estas disposições da alma se relacionam. Os prazeres do corpo devem ser distinguidos dos prazeres da alma. Por exemplo, o amor às honrarias e o amor ao conhecimento. Com efeito, o amante das honrarias ou do conhecimento sente prazer nestas coisas que ele ama, sem que seu corpo seja afetado de forma alguma, pois só a mente é afetada. Mas as pessoas que se dedicam a estes prazeres não são chamadas moderadas nem concupiscentes. Tampouco recebem estes qualificativos as pessoas que se dedicam a outros prazeres, que também não são do corpo, porquanto aquelas que se deleitam ouvindo e contando histórias, ou que passam os seus dias conversando sobre assuntos triviais, são tagarelas, mas não são concupiscentes. Também não o são aquelas que sofrem com a perda de dinheiro ou de amigos. Interessante, né? Quando, E há uma confusão. Né? quando você chegou nessa parte aqui que diz, né, que diz, por exemplo, depois da coragem falemos da moderação, pois estas são aparentemente as formas de excelência moral da parte racional da alma. Eu fiquei, como assim, né? Se a moderação é uma excelência moral, Eu pensei logo em ti. né? É meio estranho, porque se a moderação é uma excelência moral, como é que ele pode ser da parte racional da alma? Mas depois eu entendi o que ele quer dizer, né? Porque ficou meio confuso para mim. Por exemplo, a moderação, como eu posso dizer, eu entendi o que ele quer dizer, mas pensando em Platão. Curioso isso, né? Por exemplo, o Platão vai fazer uma divisão dos estamentos, né, das classes sociais lá. Os camponeses, né? Aí os guardiões e os governantes, né? Então, para cada um desses estamentos, ele vai dizer que tem uma virtude, né? Por exemplo, os camponeses
tem a virtude que predomina nos camponeses é a virtude da temperança, né? Ou seja, da moderação, né? Moderação. Os guardiões é a virtude da coragem e dos governantes a razão, a sabedoria e tudo mais. Só que a moderação, só que ele fala também sobre a temperança, que, por exemplo, ele fala muito que predomina ali, né, nos camponeses a alma apetitiva, né, eptimetikon, que é justamente, né, que vem daí dessa questão, que falta a moderação, falta a temperança, né, nesse estamento da sociedade, segundo, é, 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 não é que falta, é que é muito comum faltar, né, nesse estamento segundo Platão lá. Então, quando ele disse moderação faz parte da parte irracional da alma, e o que me veio na mente? A parte apetitiva, né? É justamente essa falta de esse apetite, esse desejo, essa vontade, né, que faz parte da quando você acho que eu estou me enrolando aqui. Essa parte é difícil explicar isso, né? Não, Essa parte apetitiva, ela de fato ela faz parte da alma racional, né? Da irracional, que a racional é razão, sabedoria e tudo mais, né? Só que a parte irracional, partindo do ponto de vista da sua, não da sua qualidade, mas do seu defeito mesmo, a parte apetitiva, né? Quando você se deixa levar pelos desejos, prazeres, você não tem uma alma moderada, né? Uma alma temperante. Mas aí, justamente, esse lado, de fato, fala mais para o lado irracional, né? Não sei se acho que eu me enrolei aqui na hora de... não, Mas não. pensando dessa forma faz sentido, entende? O que ele está querendo dizer. O texto grego é muito mais claro nisto. O que é que Aristóteles diz aqui? Está a dizer que a temperança e a coragem, aparentemente não, para ele, são virtudes que pertencem à parte racional. Porquê? Porque elas só surgem nos casos extremos, e os casos extremos são irracionais. Pode A ser. coragem é necessária perante a perfeita irracionalidade daquilo que acontece. A temperança é necessária perante os excessos, ou só sexo, ou só comida, ou só... É nessas alturas, são precisos extremos, situações de comportamentos extremos, de ações extremos do ser humano, para que a coragem se mostre, para que a moderação se mostre. Sem haver esse estado extremo nos nossos comportamentos, nós não temos necessidade da coragem. É perante a morte, é perante o ataque, que a coragem se manifesta. Portanto, é em função da irracionalidade das nossas ações, que aparentemente é natural, perante essa irracionalidade, que aquilo que é racional surge. Faço-me entender com isto. Eu acho que entendi. Mas o desequilíbrio, a dificuldade em viver, a dificuldade de sobrevivência, para que aquilo que consegue repor a nossa existência de forma aceitável e o mais equilibrada possível, surjam. Portanto, a necessidade de mediania ou de equilíbrio. A necessidade de coragem surge perante o quê? Perante o risco de fugir, perante o risco de não enfrentar, perante o risco de não ter medida, de não ser firme. O que significa as virtudes nascem de quê? Do desequilíbrio. É este problema. Este é o meu problema.
Eu percebo o que Aristóteles está a dizer. A virtude existe e resulta do desequilíbrio natural das coisas. Eu percebo perfeitamente o que ele está a dizer. É verdade. Nós lidamos com os comportamentos do ser humano e os comportamentos do ser humano, a maior parte deles é desequilibrado. Não é pensado. E é a partir daí que vem, naturalmente, o desejo de encontrar uma regra, um princípio, algo que seja anterior ao desequilíbrio. Quer dizer, como se quisesses dizer, não haveria ideia se não houvesse ausência de ideia. A ideia surge a partir da completa desorganização de vida. A partir daí eu preciso de pôr ordem na casa. A ordem na casa mentalmente é ter uma ideia, definir algo. Desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma que os prazeres da alma, que a coragem, a temperança são necessárias porque a irracionalidade vence e, portanto, a temperança e a coragem pertencem mais ou surgem mais a partir de uma irracionalidade do que propriamente da racionalidade. A nossa tendência, já me calo, a nossa tendência para dizer que a coragem e a temperança são essencialmente racionais. Não a coragem, ele está falando só da moderação, né? Não, mas a coragem também é racional. Se não for racional, o que é que a coragem é? É a racionalização da irracionalidade. Mas Ou não é racionalização. racionalização. Mas Então, ela existe só que aqui ele porque está está... dizendo que a parte irracional da alma é só a moderação, não a coragem. Entendeu? Ó, depois da coragem, falemos da moderação. Pois estas, eu vou botar no plural aí, né? Pois estas são aparentemente as formas de excelência moral da parte racional. Ih, tá no plural mesmo, Jorge. A coragem, né? Pois estas está se referindo à coragem e moderação, de fato, você tem razão. Então. Tá. É isso mesmo. A coragem, let us speak of temperance, ok. Porque esta, a temperança, surge como uma virtude da parte irracional da alma. Ok. Mal dito. Né, ele está se referindo à coragem e à moderação mesmo. É. As duas coisas. É. Porque elas são necessárias porque o contrário delas é aquilo que nos acontece. Espontaneamente. A ética é necessária porque nós, espontaneamente, somos o contrário de seres éticos. Aristóteles parte daquilo que nós realmente somos. Bichos. Animais. A coragem é uma distinção própria do ser humano. Um animal não é corajoso. Mas nós podemos ser corajosos perante um animal. Era a questão do lobo. Como se tu quisesses dizer, não há ética se não houver o contrário dela. E aquilo que está em primeiro lugar é o contrário da ética. É daí que se parte. Parte-se desses comportamentos absolutamente comuns na nossa vida, que a maior parte deles são irracionais. São irracionais, não é? E nós dizemos, olha, que isso não se faz, isso não é assim que deve ser feito. Pronto. É o princípio da lei, que depois nós vamos justificar pelo critério jurídico da lei. Pronto, arranjamos maneira. Mas aquilo de que se parte, e Aristóteles nisto é muito claro, parte-se do contrário disso. No fundo, aquilo que é natural no ser humano é a irracionalidade.
Não sei se me estou a fazer entender com isso. Entendi. E a esse lado, isto que eu estou a dizer tem limites, mas percebe-se o que eu estou a dizer, talvez melhor a partir daqui. Há uma espécie de antecedência, não vou dizer precedência, há uma antecedência relativamente à ordem, que é a desordem. Em Platão isso também está presente. Platão também tem presente a desordem na cidade, a desordem, o abuso, as tiranias, tudo isso ele tem presente. Sim. Sócrates tem o desejo de uma ordem para isso. Ambos partem, no fundo, da selvageria, não é? Desse ponto de vista, há naturalmente aqui uma questão em Aristóteles, não é? E que ele vai atribuir, vai colocar, vai dar uma precedência, uma espécie de. Vai dar uma antecedência. A ética aparece já depois, numa segunda fase, do aspecto natural do ser humano, que é absolutamente caótico. Que é caótico. Eu compreendo e estou inteiramente de acordo. O mundo é uma merda. Isso, qualquer dúvida. É absolutamente selvagem. É. E nós passamos a vida a querer alguma ordem, a defender modelos para isso, a querer encontrar a melhor forma de vida. Sim, isso é ética. Sim, isso é filosófico. Sim, é um desejo de ver de uma forma correta. A mãe ouviu o que eu disse. A mãe Não, ouviu o que eu disse. Não ouviu. não tem ninguém aqui não, só... Ainda bem. Pronto. Uhum. Pronto. Tem... Pronto. Tiago, desculpe. O Thiago está aí. Desculpe, mas olha, nós em Portugal somos muito mal criados. E geralmente dizemos assim palavras como quem não quer a coisa. Não fique escandalizado. Pronto, é uma... o pior é que os brasileiros que estão aqui, ao fim de 2 minutos, ainda estão a falar pior do que nós. Portanto... Então, assim é, Jorge. Aprendem tudo. No espaço de 2 segundos, aprenderam tudo. E libertaram a língua. São terríveis. Terríveis. Bom, a questão é... Eita. A questão é esta, não é? A questão de irracionalidade, não é? Formas de excelência moral da parte irracional da alma. Sim, são. Porque equilibram. Permitem, no fundo, que a excelência moral, que aquilo que é irracional na alma, se possa tornar eticamente aceitável. É isso. São meios. Interessante. Acho que isso que você falou, que é natural do ser humano a irracionalidade, me causou um pouco de estranheza no início, mas eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. É que Não. nem, por exemplo, entre o vício e a virtude, qual a probabilidade, né? Você tende mais para o vício ou para a virtude? Para o vício, né? Claro. Para a virtude. Pode ver, se você for na academia mesmo, para ir para a academia é um sufoco. Mas o que é que te aconteceu? É difícil. O que é que te aconteceu há bocadinho? Por isso é que eu te enviei aquela mensagem. O que é que te aconteceu há bocadinho com o simples nome do senhor? O simples nome do homem do mito. A maneira como tu reagiste foi da coisa mais cómica que existiu. Percebi, não. Não deste por isso. Não, eu entendi o que tu quer dizer. Esse Jorge é terrível. Pronto, já percebeste, já estamos aqui, mas... como se estivesse aqui. Não, é como se estivesse aqui o Harrison, é a mesma coisa, já percebemos todos. E é aquela situação do eu estou no Brasil, não é? Estás aqui, estás mesmo em Portugal, no Brasil, em todo lado, porque nós somos assim. Esse é o lado por onde nós tendemos.
não quer dizer que o teu lado, o teu outro lado, que tu entendes dever ser esse o lado autêntico e verdadeiro, e porque tu, no fundo, lutas ser, não é? E defendes que deve ser, não quer dizer que isso não seja realmente aquilo que está em causa e que não seja essa a finalidade. Não está em causa isso. Mas, de facto, nós, de uma forma espontânea, somos esse sorriso malandro. Somos. É inevitável. Porque não escapas. Não vais escapar a isso. Foste malandrote até dizer basta. Não é? Só visto. Tu é que não deste por isso. Mas eu dei. Eu Entendi. fui tão malandro quando tu já estava à espera da tua reação. Que a tua reação fosse. O Tiago e o pessoal que vai assistir a gente aqui não vai tá entendendo nada, né? Mas é que a gente já se conhece há muito tempo, né, Jorge? Já se conhece há muito tempo, já parece que a gente fala em código aqui, mas é. Mas esse Jorge É uma esse figura. lado. É esse lado Entendi. desequilibrado do ser humano, sim. Que leva a este aspecto. Portanto, a forma da excelência moral, a moderação, tudo isso, equilibra aquilo que é irracional no ser humano, que é aquilo que é espontâneo no ser humano. É isto que está aqui dito. Interessante. Moderação é meio termo. A moderação é o meio termo no tocante aos prazeres, né? Por isso que é irracional, né? Isso. Também. Porque os prazeres, no seu excesso, são um sinal de irracionalidade. Não é? São um excesso de irracionalidade. Aí ele vai dizer: os prazeres do corpo devem ser distinguidos dos prazeres da alma. Pronto. O amor às honrarias e o amor ao conhecimento, né? As honrarias é do corpo, né? O conhecimento é da alma. Exato. Isso é o não ético. Esse amor ao conhecimento é não ético. Sim. Absolutamente não ético. Com efeito, o amante das honrarias ou do conhecimento sente prazer nestas coisas que ele ama, sem que seu corpo seja afetado de forma alguma, pois sua mente é afetada. Só a mente. Por quê? Porque eu posso receber muitas honrarias, mas até me posso sentir mal com isso. Mas o que é que se sente mal com isso? É o prazer que eu tenho em ver isso ao espelho ou é a reflexão que eu estou a fazer sobre o prazer que eu tenho a ver, que eu estou a sentir? Porque a minha racional, quando que bem que me fica, isto é mesmo, eu agora sou general, deixa-me cá ver ao espelho. E isso é irracionalidade, porque é desequilíbrio. Entendi. É este lado. Uhum. Bora ver aqui. Por isso, muitas vezes na tua vida, dás ou não dás? Como é? O que está. O que é que te acontece na vida? Isto acontece? Rapaz, Tu és muito moderado. Portanto, eu fico prestando atenção nessas coisas, Jorge. Quando acontece, é internamente, mas eu logo dou um jeito de reprimir isso, entendeu? logo, imediato. Contigo Sim, é imediato. porque Quase nem se manifesta. Sim. sim, mas é um hábito que eu faço por causa da religião, sabia? Isso aí Por é exemplo, claro que a gente tem uma expressão, né, que a gente costuma dizer assim: não pode deixar a carne inchar, né? Você se exaltar, se elevar, achar que é maior do que é, achar que é maior do que é, aqui. porque senão você pode sair da humildade, do patamar da virtude, né, e aprender exatamente, você transborda, né? Mas Então, exatamente, então é algo que eu já tenho como hábito. Então, quando isso acontece comigo, eu já identifico na hora. Porque tu não cedes. Não, tens uma luta para ceder. A não ser que sejam coisas muito quase inevitáveis, como foi aquela há bocado,
Porque isso é uma coisa instintiva do ser humano e nós temos uma tendência para brincar com o próprio instinto. Por mais que o racionalizemos, temos um prazer em enganar a própria expressão do instinto. Isso a psicologia deixa muito claro, não é? Nós tendemos a entrar num processo de racionalização daquilo que é espontâneo em nós e que é absolutamente natural, orgânico, hormonal, mesmo. Mesmo. Sim. Agora, reprimir-se sem mais também não tem muito sentido, não é? Mas o equilíbrio sim, não é? Sim. Aí diz assim, pode falar. Tu ainda sais daqui imoral. Sim, ótimo. Difícil. E diz assim, mas as pessoas que se dedicam a estes prazeres não são chamadas moderadas nem concupiscentes. Tampouco recebem estes qualificativos as pessoas que se dedicam a outros prazeres que também não são do corpo. Porquanto aquelas que se deleitam ouvindo e contando histórias ou que passam seus dias conversando sobre assuntos triviais são tagarelas, mas não são concupiscentes. Também não são aquelas que sofrem com perda de dinheiro ou de amigos. É curioso que ele sempre faz essas distinções, né? Sempre distinções de situação para que o leitor entenda aquilo que ele está querendo dizer. É esse lado que por vezes me causa irritação. Irritação, Jorge? A mim, quase que me causa irritação. Por quê? Porque, no fundo, eu estou a ser constantemente posto perante aquilo que sei e que não gosto. Pode ser, esse tópico 10 aqui, o bicho é comprido, hein? É. Vai dar só para a Acho gente que ver não o dá. primeiro parágrafo mesmo. Olha, eu acho que é mesmo melhor ficar ali, sabes? Porque Sim, depois sim, vamos começar a entrar na análise da moderação sim, e eita, não conseguimos acabar. verdade. Mais Acho vale que da próxima vez percorrer a moderação. Com moderação. eu Senão, vou fazer uma leitura prévia, né? Fazer uma análise. sim, eu também. E a seguir vem a temperança. Temperança. Mais à frente, que deve ficar, que é o 11, não é? Vem a temperança. Exato. Então eu vou parar a gravação aqui. E, rapaz, o que eu escrevi em grego de antes, com a minha mãe, precisamente.